Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a modelagem de fluidos não newtonianos no ANSYS Fluent. Então começamos com a definição de fluidos newtonianos, que são aqueles que apresentam uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, como a gente pode ver nesse gráfico. O eixo horizontal é a taxa de deformação e o eixo vertical é a tensão de cisalhamento. Então, a gente tem uma relação linear entre eles. E a gente pode representar essa equação por meio dessa expressão mostrada do lado esquerdo, onde tal é a tensão de cisalhamento, μ é a viscosidade e d é a taxa de deformação, que é dada por essa expressão aqui embaixo. Exemplos desse tipo de fluido, a gente pode mencionar o ar e a água. Já os fluidos não newtonianos não apresentam uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Então, como a gente pode ver no gráfico, a gente tem alguns exemplos de fluidos não newtonianos, como o dilatante, pseudoplástico e o plástico de Bingham. E a gente percebe que não há mais aquela relação linear entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Uma observação adicional para o plástico de Bingham, a gente observa que esse tipo de fluido só começa a sofrer deformação depois que a tensão ultrapassa um valor mínimo de tensão. E esse tipo de fluido pode ser representado por essa expressão à esquerda. Aqui o eta é a viscosidade de fluidos não newtonianos. Então a gente continua tendo o tal, que é a tensão de cisalhamento, o d, que é a taxa de deformação, mas agora a viscosidade é representada por eta. No Fluent, eta é função apenas da taxa de cisalhamento, que é dada por esse gama ponto. Então o gama ponto é calculado por meio dessa expressão, dada aqui embaixo, à esquerda. E a gente pode mencionar como exemplos de fluidos não newtonianos os polímeros aquecidos, pasta de dente, tinta e sangue. No Fluent, a gente tem à nossa disposição 4 modelos de fluidos não newtonianos. Isso somente para escoamentos em regime laminar. Então, quando o escoamento for turbulento, esses modelos não ficam disponíveis. Então a gente tem o modelo Power Law, o Carrot, Cross e o Herschel-Buckley. Aqui o eta é a viscosidade, o gama ponto é a taxa de cisalhamento, K é o índice de consistência e N é o índice de potência. Essa função H de T é uma função que permite tornar o cálculo da viscosidade função também da temperatura. Isso é opcional, como a gente vai ver em seguida na interface do Fluent. Vale a pena mencionar que o modelo Herschel-Buckley ele é condicional em função do valor da taxa de cisalhamento. Se for maior que a taxa de cisalhamento crítica, a gente usa uma expressão, e se for menor, usa outra expressão, como a gente pode observar neste gráfico aqui à direita embaixo. E uma observação importante é que o usuário é que é responsável por selecionar o melhor modelo que represente o fluido a ser usado. Então, o usuário tem que observar quais são as condições do fluido que deve ser usado. Normalmente isso é obtido por meio de uma curva experimental, e aí se ajusta, se seleciona o modelo disponível entre esses 4,
e se ajusta os coeficientes de acordo para que a curva represente adequadamente a curva real do fluido a ser usado. Em seguida, a gente vai passar para a interface do Fluent. Aqui já temos o Fluent aberto, com o modelo carregado na memória, e agora a gente vai passar para alterar as propriedades do material e selecionar um fluido não newtoniano. Então a gente vem aqui na aba Physics, na opção Materials, Create Edit, e a gente tem aqui então a opção de alterar a propriedade da viscosidade. Então a gente clica aqui, só que nesse momento que a gente observa é que os modelos não newtonianos não estão disponíveis. Isso acontece porque o modelo desse caso foi configurado como turbulento. Então a gente tem que fechar essa janela, voltar para a opção Viscas e tornar o escoamento laminar. Então aqui ele está como turbulento, com o modelo K-ômega, a gente vai configurar como laminar, ok, e aí sim voltar para o material e selecionar a viscosidade. Agora sim, a gente tem as opções de modelos para fluidos não newtonianos. Então aqui nós temos aqui o Cross, Herschel-Buckley, Carrot e o Non-Newtonian Power Law. Então vamos começar com o Cross. A gente tem aqui a opção de ativar a dependência de temperatura também, e o Fluent nos solicita a digitação do valor dos coeficientes. Outro modelo é o Herschel-Buckley. Mesma coisa, a gente pode ativar uma dependência de temperatura e digitar o valor dos coeficientes. Depois, Carrot também solicita as mesmas informações. E finalmente, nós temos o Power Law para fluidos não newtonianos. Aqui a gente poderia digitar um exemplo, por exemplo, botar aqui o valor de 10 para o K, que é o índice de consistência, e colocar aqui o N, que é o índice do Power Law, para 0,4. Com isso, a gente é capaz de observar a variação da curva para esse fluido, da dependência da taxa de cisalhamento e a viscosidade. Com isso, a gente já é capaz de observar se a curva está semelhante à curva do fluido real. E aí essa curva então serve de comparação com o fluido de trabalho. A gente pode clicar OK, aqui Change Create e Close. Então aqui a gente já tem a definição do fluido não newtoniano e podemos prosseguir com a configuração do modelo e cálculo da solução. Com isso, a gente encerra esse vídeo. Obrigado. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.